Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a esta videoaula. No tutorial de hoje vim trazer aqui uma lâmpada de emergência. Eu tive que deixar no modo expandido de tela, porque isso aqui não cabe na câmera normal aqui, para nós estarmos observando. Essa luz de emergência tem duas lâmpadas de 8 watts cada. Já tava um tempão parado aí, até o cabo tá cortado dela. Vamos observar as especificações aqui. Eu acho que é melhor desse lado aqui. Não sei se dá pra gente ver, porque eu não posso virar essa lâmpada. No vídeo parece pequena, mas ela é muito grande. Vamos dar uma olhadinha. Então, bateria de 6 volts, tá aqui, ó. Bateria de 6 volts. Potência máxima, então, 2 vezes de 8 watts, compreendendo 16 watts por tudo. É isso aí, então. Não se faz mais dessas lâmpadas de emergência para vender. Aqui desse lado nós temos, vamos ver aqui, um gancho para você deixar pendurado aí em algum local. Temos os suportes para parafusar na parede. Esse camarada aqui, ele é bivolt, 110 a 220 volts, 50 a 60 Hz. Primeiramente aqui eu não sei se está funcionando, mas nós vamos desmontar para ver se essa luz de emergência ela está funcionando. Vou desmontar aqui. Vamos tirar essa proteção. Como eu falei para vocês, com lâmpadas fluorescentes não fazem mais. Eu vou remover ela aqui. Vamos fazer o teste aqui, então deixar o multímetro na escala de 200 ohms. Vamos pegar aqui cada filamento desse aqui. Nós vamos colocar a ponteira do multímetro. Fique de olho lá no multímetro. Então aqui desse lado passou. Vamos ver desse outro lado aqui. Também passou essa lâmpada aqui, então nós podemos descartar, que ela está boa. Vamos testar nessa outra lâmpada aqui. Esse lado não passou. Esse lado passou, então de um lado dessa lâmpada aqui está danificado, mas talvez de um lado aqui ela acenda. Nós vamos ter que então verificar. Tava sem o cabo de energia ali e um lado de uma lâmpada está danificado. Vamos tirar o meu multímetro do lado. Vamos dar uma olhada aqui, um pouco mais, observar um pouco mais aqui, então. Desse lado aqui nós temos um botão vermelho que está escrito teste, que com certeza aqui é para nós testarmos para ver se as lâmpadas estão funcionando. Desse lado aqui nós temos um botão off, está de ponta cabeça. Deixa eu virar aqui para nós vermos. De um lado aqui então vamos dar um foco melhor. De um lado, se nós virarmos aqui, ele acende uma lâmpada e do outro lado ele acende as duas lâmpadas. Aqui charge carregando e aqui a bateria carregada. Então nós vamos abrir agora para ver se está com problema. Mas antes aqui eu quero mostrar para vocês, se você não tem um multímetro para testar ali a lâmpada, e outra que também fica complicado se for algum problema também ali no circuito, no reator, por exemplo. Esse reator ele usa um inversor tudo embutido. Vamos ver aqui. Vamos pegar uma lâmpada, uma bateria de 12 volts aqui.
E vamos testar. Se acender o filamento, como vocês podem ver aqui, deixa eu desligar o flash. Olha, ele acende bem fraquinho, pessoal. Não sei se dá pra ver. Deixa eu escurecer aqui um pouco a imagem. Ele acende bem fraco com uma bateria no máximo de 12 volts. Se você utilizar uma bateria mais forte, ele vai acabar queimando os filamentos. Mas no caso ali, um filamento já está queimado. Nós vamos ver se pode ter mais problemas aí no circuito. Vamos desmontar aqui. Aqui tem 5 parafusos, 2 do meu lado direito e 2 do meu lado esquerdo e um no meio. Hoje em dia os circuitos todos eles vêm com LEDs, então o que torna bem mais simples aí o desenvolvimento, não precisa de reatores, circuitos tão complexos assim. Ok, agora vamos desmontar aqui. Deixar eles aqui do lado. Eu vou tirar essas lâmpadas aqui, até para não ter muito mais risco aí de estar danificando elas. Vou colocar do lado também. Beleza. Então aqui nós temos uma bateria de 6 volts. É isso que pesa mais aqui no circuito. E aqui nós temos um reator, como vocês podem ver. Vamos observar um pouco mais o circuito aqui. Eu acho que eu vou retornar a câmera normal aqui. Nós temos uma bateria de 6 volts. Na realidade fica entre 6 a quase 8 volts. Por aí, de 6 até 7,5. Aqui nós então temos a parte do... Vamos tirar aqui o circuito. Do reator, tudo o circuito aqui. A fonte de alimentação que faz o carregamento da nossa bateria. É uma fonte e também reator, tudo junto. E aqui nós temos um capacitor, aparentemente, observando assim. É um capacitor, até olhando bem melhor aqui, ele tá frouxo. Ele tá frouxo aqui, nós vamos tirar esse circuito aqui para ver o que aconteceu com ele. Talvez essa bateria aqui até não funcione mais, não preste mais. Vamos tirar esse circuito aqui para ver o que nós podemos fazer com ele. É um capacitor MKP. Na entrada de energia que vem do cabo aqui. Até vou tirar ele, que vou ter que colocar um outro cabo para testes aqui. Então, pessoal, vamos ter que ressoldar esse capacitor, trocar este cabo. Essa bateria aqui, antes de eu tentar carregar ela, é o seguinte: eu vou utilizar aquela outra bateria minha para ver se vai dar algum sinal aqui no meu circuito. Mas primeiro aqui eu vou fazer esse serviço de ressolda, verificar se está tudo certo, medir o fusível aqui também. Deixa o multímetro na escala de resistência 200, que soa o bip. Ok.
Esse fusível está bom. Geralmente em circuitos antigos assim, você tem que sempre verificar se não tem solda fria, alguma solda corrompida, como por exemplo aquele capacitor MKP lá. Sempre verifica bem, observa, porque às vezes você acha que é um componente aí e tal, que está queimado, mas pode ser apenas solda fria, um componente rompido aqui, que vale a ressolda, talvez até por isso que não estava carregando a bateria, e daí ficou parado um tempo aí e tal. Mas vamos lá então, pessoal, vou trazer meu ferro de solda aqui, nós vamos iniciar esse reparo, trocar esse cabo aqui também. Fio verde e amarelo é Y e R, terra. Branco e preto, energia alternada. Branco e preto, verde e amarelo. Ok, então pessoal, cabinho novo soldado, capacitor MKP também aqui já foi soldado. Beleza, vamos ligar agora na tomada para ver o que vai acontecer aqui. Mas antes, vamos parafusar esse circuito novamente lá no lugarzinho dele. Acho que eu vou dar fazer uma solda melhor aqui nele antes. Beleza, vamos encaixar esse aqui novamente ali. Vamos ligar agora aqui e vamos ver o que vai acontecer. Como vocês podem ver, está carregando. Vamos medir a voltagem que chega aqui na bateria. Meu multímetro aqui, deixar ele na escala de energia contínua, 1000 volts. Vamos deixar do lado aqui. Só quero ver quanto de energia que tá chegando aqui, está carregando, beleza. 7 volts. Beleza. É isso aí, então a princípio é isso aí. Vamos colocar nossas lâmpadazinhas para ver se vai funcionar. Vamos apertar no botãozinho do teste aqui para ver se vai funcionar. Vou desligar o flash aqui. Vamos ligar numa bateria só. Como vocês podem ver, funcionou. Agora vamos ver nas duas. Uma lâmpada tá danificada mesmo. Deixa eu testar aqui, colocar direto
a minha bateria que eu tenho aqui do lado. Vou tirar da tomada ele. Vou colocar a minha bateria aqui para ver se vai ligar sozinho sem a bateria, porque essa bateria aqui pode estar danificada também. Mas eu vou deixar carregando e depois eu vou retornar aí depois de um tempo, tá certo? Aí como vocês podem ver, com a minha bateria conectada aqui, ele acendeu. Essa outra aqui tá acendendo bem fraquinho. Deixa eu mudar e inverter ela aqui. Tem gente que vai questionar, por que você não testou antes? Como vocês podiam ver, é porque tem gente que às vezes acredita em tudo, tem pessoas que acreditam em nada, e então é sempre assim mesmo. Mas estava sem o fio, estava rompido, e também vocês viram que tinha componente solto. Agora eu vou ligar aqui. Mas está acendendo tranquilo aí, beleza? Acendeu uma lâmpada, agora as duas lâmpadas. É isso aí então, pessoal. Olha aí, ó, que bacana. Lâmpada de emergência, beleza. Só quero deixar carregando a outra bateria ali para me ver se vai estar ok, se a outra bateria vai estar funcionando. Tá certo? Então daqui a pouco eu retorno, ok?